Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. Hoje a nossa convidada é a vereadora Noêmia Rocha, do MDB, que tem como uma das suas principais pautas a defesa da mulher. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, Pedro? Quero cumprimentar a todos aí que estão nos assistindo e esse projeto lindo de vocês de falar de política. Vereadora, qual foi a sua primeira impressão da política? Logo assim que você entrou, já que não foi algo que foi planejado durante toda a sua vida, quero ser política, quando você entrou, qual foi a sua primeira impressão? Porque muitas pessoas relatam coisas positivas e coisas negativas. Até conversei há um tempo atrás no programa com o João Guilherme, que vai ser candidato a prefeito pelo Novo, e ele fala que ele teve uma decepção muito grande quando ele entrou como vice na chapa do Neile Prevot. Então gostaria de saber da senhora qual foi a sua impressão logo que você chegou na política. Bom, quando eu venci as eleições, Pedro, eu tinha tanta convicção de que aquilo lá era até quase que sobrenatural, porque era uma ilustre desconhecida, sem mínima chance. O próprio partido MDB não apostou em mim, tanto que o dia que eu ganhei, eu soube, Pedro, que dentro do diretório alguém disse: quem é ela? Ela é candidata do MDB? Na época PMDB, para você ter uma noção do diferencial da minha entrada na política. A minha maior decepção foi assim, porque como eu trabalhava com projetos sociais, como eu tinha uma noção de pessoas em vulnerabilidade, o que poderia ser feito em relação à drogadição, em relação a pessoas de baixa renda, eu pensei, agora estou vereadora, agora eu faço tudo, agora eu vou fazer todos os projetos, todas as leis. Para minha surpresa, e a faculdade me ajudou, é muito engessado, é muito complexo, o papel do vereador é muito trabalhoso na questão. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu vim com uma bagagem dizendo assim, não, eu entrando vereadora, você vê que é falta de conhecimento também, assim, de detalhes, de normativas. Eu virando vereadora, mas não tenha dúvida, eu vou fazer uma casa de recuperação para gestantes usuárias do crack, de drogas. Por quê, Pedro? Hoje nós temos o cenário Curitiba, nós temos meninas de 13, 14 anos, gestantes, usuárias de drogas, e o pai dessa criança é usuário de drogas. Ou seja, nós estamos, enquanto parlamentares, ou enquanto comunidade, até religiosa, nós estamos vendo uma nova geração de dependência química no ventre, é muito sério. Então, peraí, não, nós vamos fazer. Ou vamos fazer, por exemplo, uma casa de recuperação como equipamento público, mas aí quando você vê, você não tem minimamente condição, não é o papel do vereador. O papel do vereador é só legislar, e com isso, mesmo assim, como papel de legislador, eu coloquei nas leis de diretriz orçamentária, nas leis orçamentárias, coloquei esses projetos, por exemplo, a creche do vovô, que era minha paixão, coloquei também, só que bate na vontade do prefeito, que é o vício de iniciativa. E se ele quisesse, se ele tivesse uma visão, se ele entendesse que era essa a proposta, ele poderia fazer, porque estava na lei. É lei, está na lei de diretriz orçamentária, está na lei de orçamento também anual. Tudo isso eu consigo, mas chega ali, dependo da vontade do senhor prefeito. E aí não há avanço. Aí você tem que fazer um trabalho de articulação, de convencimento. E como eu sempre fui oposição na casa, tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas eu cheguei a falar, Pedro, eu usei a tribuna para dizer, eu estou frustrada. E outra coisa que eu percebi também, Pedro, uma frustração também que existe até hoje. Quando você tem uma base oposição no parlamento, que isso é regra, quando você coloca um projeto fantástico que vai beneficiar toda uma comunidade, mas ela é oposição, vamos derrubar o projeto dela. Isso é impressionante, isso é muito ruim. Por quê? Eu tenho falado, essa semana passada, Pedro, eu fiz essa fala no parlamento, pelo amor de Deus, principalmente na Comissão de Legislação e Justiça, nós temos que avaliar o projeto, não o autor do projeto. Então, quando você vê projetos ruins, mas o autor é da base, então vamos votar. Projetos excelentes, não, é oposição, vamos deixar aí paradinho. Isso é péssimo no parlamento, isso não faz crescer, isso não é democracia. Então, a nossa luta hoje, além das dificuldades que nós enfrentamos, é a questão da análise do projeto. Não se analisa, não há critérios de análise do projeto, se analisa quem é o autor do projeto. Isso é inconcebível, porque quem perde, Pedro? A população. Tudo no parlamento, tudo que move a política, uma frustração minha, tudo que move a política, quem leva pior
né? É a população, por questões internas, ou exemplo, essa submissão extrema ao prefeito da cidade. Hoje nós temos 30 vereadores que são base. Então, eles nem. A leitura que eu tenho, Pedro, eles nem prestam atenção no que está votando. Foi orientado para votar favorável? Vamos votar favorável. E a gente, enquanto oposição, e eu digo sempre, um dia eu for base, eu vou ter o mesmo perfil. Eu quero estudar os projetos, eu quero saber o que é bom, eu quero saber o que pode prejudicar a população, quero saber se está dentro da constitucionalidade, quero saber se não tem vício de iniciativa. Eu quero fazer uma leitura política, bem verdade, mas eu quero minimamente ter conhecimento do técnico, que a gente não vê. E aí você vê. E aí eu lembro de uma frase, Pedro, que foi, eu não sei que político foi, eu ouvi falar que foi Ulisses Guimarães, ele usou uma expressão dizendo o seguinte: quem tem a maioria não discute, vota, e isso é péssimo, porque daí tira o poder do legislativo, que é um poder, é isso que eu falo lá no parlamento. Gente, isso aqui é um poder, a gente tem o poder de derrubar um veto do prefeito, o poder de falar para o prefeito, não, esse projeto não, volta aí, melhora esse projeto, mas não. É uma submissão e passa o que o prefeito quiser, passa, como eu digo lá no parlamento, igual madeira no rio, flui, que é uma maravilha. Então, isso é ruim para a nação, é ruim para o Estado e é ruim para uma cidade, porque isso vem prejudicar a população. Acontece a mesma coisa na Alep, né? Na Assembleia também, a base do governador Ratinho Júnior é muito maior que a oposição, que tem aí, hoje liderada pelo professor Lemos. Gostaria de saber como que isso prejudica. Você já falou que tem essa questão de votar na pessoa e não votar no projeto. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais como que isso vem acontecendo. E também se existe possibilidade de mudança, como que é a articulação quando você está ali com 6, 7 apenas opositores. E o que dá para fazer sendo oposição? Olha, nós temos procurado, Pedro, fazer eu, no caso, e o meu grupo também, eu percebo isso, a gente faz uma oposição muito propositiva. A nossa leitura, enquanto oposição e alguns independentes na Câmara, a ideia é justamente essa, é analisar o projeto. Tanto, Pedro, que quando o prefeito manda um projeto bom para a cidade, nós debatemos o projeto, nós incentivamos a todo mundo a conhecer o projeto, nós falamos, esse é um projeto bom, nós encaminhamos, que é uma normativa da oposição, a todos para votarem favoráveis, você entendeu? Então, esse é o diferencial de oposição e base. Nós, enquanto oposição, fazemos uma oposição muito propositiva, muito propositiva. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês como é que a gente está observando já mais muito tempo, que está sendo avaliado o autor do projeto e não o projeto em si. Eu vou dar um exemplo básico para você entender. Teve uma questão de um dos vereadores da base, ele tinha entrado com um projeto e o prefeito entrou logo em seguida, 15 dias ou 30 dias depois, com o mesmo projeto. O que a normativa diz, Pedro? A normativa, o regimento interno diz assim, qualquer vereador pode apresentar um projeto. Caso outros vereadores apresentarem um projeto semelhante, similar, o que faz? Anexa o projeto do que apresentou depois, anexa ao primeiro, né? Então, isso faz parte do regimento que eu acho justo. Quem apresentou primeiro tem o direito de ser o autor do projeto. Quem apresentou depois vem junto e fica como coautor nesse projeto. Aí aconteceu isso na base, aí logo em seguida, aí houve-se um consenso, base, prefeito, aí foi anexado e o vereador foi o autor com o coautor da prefeitura, que é ótimo, que passa igual água mesmo, que é um projeto bom. Aconteceu que no pacotaço, no último pacotaço, veio um projeto que era a desvinculação, talvez você se lembre, a desvinculação do lixo com o IPTU, que nós concordamos também, porque muita gente que era isenta do IPTU não pagava lixo. E aí a conta do lixo ficou alta demais, e quem pagava era toda a população. E aí nós falamos, opa, aí houve um ajuste fiscal que eu achei fantástico, de desvincular. Então, quem faz lixo, paga seu lixo. Eu sou isento porque eu tenho uma doença crônica, porque tem essas coisas, sou isento por N questões do IPTU. Mas, por favor, você está fazendo um lixo, então já tem um bônus, então pague seu lixo. Só que
Pedro, nesse pacote, e eu sinalizei isso na época na CCJ, que eu faço parte da CCJ, da Comissão de Legislação e Justiça, desde o meu primeiro mandato. Eu faço questão, eu brigo por isso, às vezes eu tenho dificuldade de entrar por causa da proporcionalidade, mas eu faço questão porque ali é a melhor comissão, porque você define o andamento de um projeto. Na comissão de legislação, o projeto do prefeito, eu já sinalizei. E eu coloquei uma emenda no projeto dizendo o seguinte, gente, o prefeito se equivocou. Nessa desvinculação, nós temos que minimamente isentar o de baixa renda. Porque a pessoa, Pedro, que não tem um salário mínimo para sobrevivência, ele vai ter dinheiro para pagar e é R$240 mês. Ah, mas é R$240 mês, mas para quem não tem dinheiro para comprar pão, vai pagar R$240. E a gente trabalhou também naquela questão. A pessoa de baixa renda não tem tanto dinheiro para acumular lixo. Você sabe disso. É muito restrita a alimentação. E eles não são produtores de lixo. Não são pessoas que dizem assim, não, eles, a não ser aqueles que trabalham com reciclagem, é uma questão paralela, e aí a fiscalização da prefeitura entra e faz todo um acerto. E aí eu sinalizei isso, falei, não, baixa renda tem que ser isento. Não acataram, porque era uma vereadora da oposição que deu esse parecer, não acataram. Quando passou, eu comecei a falar, meu Deus, passou, votou desse jeito. Eu falei, não, coitado do baixa renda. Gente, esse povo, e eu falava no plenário, esse povo não tem dinheiro para comprar pão, como é que ele vai pagar essa taxa de lixo? Vamos ter misericórdia deles. E aí passou o projeto daquela forma, meu advogado falou assim, vereador, a gente pode fazer como projeto de lei. Então faça como projeto de lei. E aí foi feito o projeto de lei e começou a tramitar, Pedro, começou a tramitar. Só que teve um porém, a própria população pobre, carente, começou a reclamar e nos órgãos públicos dizer, nós não temos dinheiro, pelo amor de Deus, nos isenta aí. Aí, Pedro, um mês depois da minha lei tramitando, o senhor prefeito manda um projeto de lei. Falei, opa, idêntico, Pedro, idêntico. Falei, bom, agora você é a autora do projeto e o prefeito vai ser coautor, que não é demérito, sabe, Pedro? Mas valoriza o trabalho do vereador e é justo com o regimento interno. Para minha surpresa, eles seguraram, Pedro, eles seguraram o meu projeto nas comissões, mas seguraram. Sabe aquele enrolaram, ia para um vereador, ia para outro, o projeto do prefeito ia a plenário e ser votado. Você acredita nisso? E o meu está parado até hoje. Aí perde a função da lei. Agora, para a gente encerrar, vereadora, eu gostaria que você falasse da lei do parlamento feminino e também já linkasse com essas próximas eleições, a expectativa de um aumento ou não da porcentagem de mulheres, as campanhas que estão sendo feitas para isso. O Parlamento Feminino foi aprovado no ano passado, a gente teve um grande avanço, fomos no Tribunal Regional Eleitoral, conversamos com a Escola do Legislativo do Tribunal Regional Eleitoral, levamos a ideia, eles acharam fantástico, tanto que está registrado publicamente, quando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral e o coordenador de Escola do Legislativo do Tribunal Regional, quando eu falei publicamente, no dia ele gostou da proposta, daí a próxima vinda dele, ele falou, vereadora, ele me deu honra, eu acho que eu achei fantástico, vereadora, o teu projeto, nós vamos acatar. E aí fomos lá e avançamos muito, e começaríamos, Pedro, agora em março. Qual que era a proposta? O Tribunal Regional Eleitoral ia dar toda a parte de oratória, de tudo que as leis, toda a teoria. A verdade é essa, eles iam capacitar essas mulheres. Aí, Pedro, independe do partido, seria todos os partidos. Eu já queria trazer para o meu partido, mas ele falou, não pode. Tem que ser todos os partidos, eu entendi perfeitamente. Então, começou-se, então, as teorias no Tribunal Regional. Quando elas estivessem capacitadas, básico, como é que participa de uma lei, como é que faz uma lei, como é que vota, como é que não vota, qual que são as comissões importantes, o que faz uma comissão, tudo isso eles iam fazer, como é que faz uma tribuna livre, como é que faz uma audiência pública, tudo isso eles iam aprender teoricamente. Essas meninas, e é um curso rápido, não é tipo um final de semana ou 2 finais de semana, mas é extensivo. Essas mulheres recebendo, vamos considerar, um diploma lá, minimamente com uma base do que é um parlamento,
nós íamos trazer essas mulheres para o parlamento, literalmente, ia sentar 38 mulheres lá, nós íamos comandar, estaríamos como presidente da sessão, e nós íamos fomentar, Pedro, a participação da mulher na política. Qual que era a proposta? Dizer para as mulheres, vocês são capazes. Ah, mas eu tenho medo. Vamos então fazer um curso aí de prática, você tem que minimamente conhecer o que é um parlamento, um mundo político. Elas iam fazer leis, aí nós íamos admitir as leis que não vão dar vazão, continuidade, mas a gente ia dar, mas são leigas, não são parlamentares. Aí nós abrimos e dizemos para elas assim, pode fazer qualquer tipo de lei, como essa, por exemplo. Ah, se você pintar a tua casa de cor-de-rosa, você vai ganhar a isenção do PTU. Não tem importância, mas a gente quer fomentar as ideias, o que passa na cabeça dessa mulher. E esse projeto, daí nós íamos para a comissão. Ali nós tiraríamos, das 38, nós vamos tirar 9 mulheres que vão fazer parte da comissão de legislação, 9 para economia, vamos mostrar o que é uma comissão de economia que cuida do erário, do orçamento de uma cidade. Vai ter a comissão de educação, eu sou professora, então eu quero educação, vai lá na educação, vão discutir assuntos da educação, da economia, do serviço público, do meio ambiente, nós íamos trazer elas para essa prática, vamos fazer uma tribuna livre, olha, é assim que faz uma tribuna livre. O que nós queremos? Aguçar nessa mulher, fomentar nessa mulher o desejo de ser participante, porque, Pedro, qual que é a nossa preocupação? Ontem nós tivemos uma live com 3 procuradoras do Tribunal Regional Eleitoral, e eu fiz uma pergunta a elas. Elas falaram muito do investimento da mulher, das 30%, vamos fomentar a discussão, vamos ajudar essa mulher, é muito verdade. Mas sabe uma coisa que tem me preocupado? Eu acho que eu comentei isso já com vocês, que nós fizemos uma campanha Mulher, Voto em Mulher, é segmentado. Por quê? Nós queremos entender, Pedro, por que essas mulheres estão colocando os homens no parlamento. Eles são 91% da participação de homens no parlamento, nós não chegamos a 10%. E nós somos 52% da população. Essa matemática não bate. Se nós somos a maioria como eleitoras, por que tem maioria de homens no parlamento? Porque essa mulher está investindo todo o seu voto, toda a sua esperança, toda a sua confiança nos homens. Nada contra homens, Pedro, nada. Mas, minimamente, a gente precisa ter 50% de homens e 50% de mulheres, minimamente. Então, é uma questão pontual, mas necessária, e a gente está trabalhando no nosso partido agora por mais mulheres na política. A mulher é capaz, a mulher tem condições, e esse parlamento feminino veio para isso. Mas, infelizmente, com essa pandemia, nós estamos tendo que adiar essa proposta, mas se Deus quiser, se for vontade de Deus, se a população desejar, eu, como pré-candidata hoje, eu vou dar continuidade, com certeza. Estamos chegando ao final de mais um UP Notícias Especial Política. Quero agradecer a minha coprodutora, Samir Mourad, a professora orientadora, Sandra Nodari, e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Em especial, quero agradecer a vereadora Noêmia Rocha por ter conversado com a gente hoje. Sandra e Maria, parabéns por essa proposta de fomentar uma discussão com as mulheres. Parabéns, Pedro, né, que está aí seguindo uma carreira importante. Eu digo, sabe, Pedro, que o parlamento depende do jornalismo, porque vocês dão transparência e divulgam o nosso trabalho. Vocês são parceiros. Eu tenho só a agradecer a vocês. Muito obrigada. Agradeço a vereadora e também a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem, na sexta-feira, temos mais um UP Notícias Especial Política. Até lá!